Fala, galera. Continuando aqui, a ondulatória. Hoje nós vamos falar, bem no comecinho, né, do ondulatório, vamos falar dos tipos de onda, ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, e vamos falar sobre fenômenos ondulatórios, pelo menos a primeira parte dos fenômenos ondulatórios. Então vamos lá. O que é uma onda unidimensional? É uma onda que se propaga em uma única direção. Quando você tem uma onda e você consegue representar a propagação dela com uma única reta, com uma única seta, ela é uma onda unidimensional. Ela se propaga em uma única direção. Geralmente a gente usa o eixo X para representar essa seta de propagação. Ele fala aqui no seu livro, ó, dá os dois exemplos. Ondas que se propagam em cordas e em molas são ondas unidimensionais. Ondas bidimensionais. Bom, essa aqui é uma onda que todo mundo conhece, todo mundo está familiarizado. Você tem um lago e uma gotinha caindo. Quando essa gota cai, ela causa uma perturbação no ambiente água e essa perturbação se propaga em duas direções, se você pensar direitinho. Ou seja, para representar a direção de propagação, eu preciso de dois eixos. Eu preciso do eixo X, mas também do eixo Y. Bom, vou tentar fazer em perspectiva aqui o eixo Y, né? Porque está no plano da água ali, ó. Legal? Então, qualquer direção de propagação dessa frente de onda, tá vendo? Tem uma crista aqui, grandona. Ela é uma combinação das direções X e Y. Então, vamos lá para o livro. São as ondas que se propagam ao longo de um plano, né? Eu tenho um plano determinado por esse X e Y, por esse eixo X com esse eixo Y. É esse plano aqui, ó, o plano da superfície do lago, onde a onda se propaga. Deixa eu apagar os rabiscos. Bacana, galera. Preocupa muito com esses conceitos por enquanto, não. É só para você ir acostumando com os nomes. Ondas bidimensionais, geralmente, a gente não vai usar muito foto, né? Geralmente, nos exercícios, você vai ver as ondas bidimensionais ou representadas assim, quando elas forem circulares, ou assim, quando elas forem bidimensionais e planas. E aí, outra palavrinha você vai ver muito nos enunciados é a palavrinha frente de onda. Frente de onda. O que é uma frente de onda? Uma frente de onda é um pedaço, é uma representação de um pedaço da crista de onda. Então, uma frente de onda seria, não precisava nem ser completo, poderia ser só um pedaço aqui, ó. Poderíamos representar essa frente de onda assim, ó. Certo? E, geralmente, nesse tipo de representação de frente de onda, a linha inteira representa uma crista e o espaço vazio entre duas linhas representa um vale. Tanto é que a distância entre duas cristas sucessivas é o comprimento de onda. O mesmo vale para uma frente de onda circular. A linha é uma crista e os espaços são os vales. A distância entre duas cristas sucessivas é o comprimento de onda. Legal? Ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em todas as direções, ou seja, nos três eixos do nosso universo, né? A onda, ela
vai para o lado, ela vai para cima, mas ela também vai para frente. Uma frente de onda tridimensional pode ser plana ou esférica. Veja que essa representação esférica aqui nada mais é do que um pedaço dessa esfera aqui, ó. Imagine isso aqui como uma esfera. Se você pegar um pedaço dessa esfera, você vai ter esse desenho aqui, ó. E à medida que a onda vai se propagando, esse pedaço vai aumentando, né? Ele vai ficando cada vez maior. Ele vai ficando cada vez maior. É essa representação que ele está tentando colocar aqui. Bacana, pessoal? Bom, então é só para vocês acostumarem com os nomes, não tem conta. Onda unidimensional. Geralmente o desenho é esse aqui. Geralmente o desenho é esse aqui, que a gente está acostumado. Uma onda que se propaga em uma única direção. Onda bidimensional. Tem dois tipos de desenho. Bidimensional reta ou plana. Plana não, né? Porque é uma linha reta. Frente de onda reta e frente de onda circular. E, finalmente, nas ondas tridimensionais, você tem uma frente de onda plana ou uma frente de onda esférica. Tópico especial: velocidade de propagação de uma onda em uma corda. Portanto, a gente vai tratar ela como unidimensional. Galera, a gente já está acostumado com a equação V igual a lambda F. A velocidade de propagação de uma onda é o comprimento de onda dela vezes a frequência dela. Essa equação ela é muito famosa, ela tem até um nome. Ela se chama equação fundamental da ondulatória. Ela é a equação que fundamenta toda ondulatória. E, portanto, ela é válida para qualquer onda. Qualquer onda obedece V igual a lambda F. Só que quando você tem uma onda se propagando em uma corda, às vezes o enunciado não vai te falar nem o comprimento de onda, nem a frequência. E pior, nesse tipo de situação, nem vai ter os dados suficientes para você calcular o comprimento de onda e a frequência, igual a gente já fez, né? Então, nesse tipo de situação, que ele te pergunta a velocidade, mas não te dá nem o comprimento de onda, nem a frequência, geralmente ele quer que você use a lei de Taylor. A lei de Taylor, para a velocidade de uma onda que se propaga em uma corda, ela só vale para a onda na corda. A equação fundamental vale para qualquer onda. A lei de Taylor vale apenas para a propagação de uma onda em uma corda. Então, o que que fala a lei de Taylor? Fala que a velocidade de propagação dessa onda é igual à raiz quadrada da força de tensão na corda, é a força que estica a corda tem que estar esticada, tensionada, né? Tracionada também é um sinônimo muito usado. E dividido pela densidade linear da corda. A densidade linear geralmente é representada pela letra grega chamada μ, e ela é igual à massa da corda dividido pelo comprimento da corda. Então vamos ver um exemplo. A pergunta é: qual é a velocidade de uma onda que se propaga em uma corda com massa 200 gramas e comprimento total 4 metros, sabendo que a tensão na corda vale 5 newtons. Então, primeiramente, a gente vai calcular a densidade linear da corda. A gente vai pegar a massa dela, que está sublinhado de amarelinho,
e dividir pelo comprimento dela, que está sublinhado de azul. Só que se você reparar bem, o comprimento está na unidade oficial de comprimento e a força de tensão está na unidade oficial de força. Só que a massa não está na unidade oficial de massa. A unidade oficial de massa é o quilograma e não o grama. Então, para a gente não ter problema de unidade, a primeira coisa é converter a massa para quilogramas. Então, uma massa de 200 gramas equivale a uma massa de 0,2 quilogramas. Beleza, todas as unidades já estão coerentes, a gente calcula a densidade linear. A gente pega a massa da corda e divide pelo comprimento da corda. 0,2 dividido por 4 vai dar 0,05 quilogramas por metro. Jogando na fórmula de Taylor, a velocidade é a força de tração, 5 newtons, dividido pela densidade linear, 0,05 quilogramas por metro. Fazendo essa continha, ó, dentro da raiz vai dar 100, raiz quadrada de 100 igual a 10 metros por segundo, é a velocidade de propagação dessa onda nessa corda. Pessoal, então, encerrando o tópico inicial, nós vamos para os fenômenos ondulatórios. Nós vamos ver agora na ondulatória 7 fenômenos. A reflexão, a refração e a interferência nessa primeira parte, e num vídeo futuro veremos a difração, a ressonância, a polarização e o efeito Doppler. Pessoal, se você se lembrar bem, tanto a reflexão quanto a refração a gente já viu na ótica no semestre passado. A gente já viu na ótica tanto a reflexão quanto a refração. E aqui na ondulatória vai ser exatamente a mesma coisa. Então a gente praticamente já sabe a reflexão de onda, como funciona, e a refração da onda, como funciona. Reflexão da onda. No seu livro diz que na reflexão de ondas é possível aplicar as leis de reflexão estudadas na unidade de ótica do caderno anterior. Quais eram essas leis? A primeira lei fala que o raio incidente, a normal e o raio refletido estão no mesmo plano. E a principal, que é a fórmula, a segunda lei da reflexão, fala que o ângulo com que o raio de luz incide é exatamente igual ao ângulo com que o raio de luz reflete. Aqui na ondulatória vai valer a mesma coisa. O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão do raio da onda. Ué, professor, a onda tem raio? Sim, a gente pode representar uma onda pelo raio dela. Aqui na figura, ó, essa seta roxa aqui está representando o raio de onda incidente. E esses tracinhos aqui, ó, estão representando as frentes de onda. Então, eu tenho uma onda aqui, ó, que ela faz assim, ó. Onde é linha inteira é Cristo, onde é espaço vazio é vale. Só que fica muito complicado, né? A gente sempre representar com a onda. Então é mais fácil você representar com as frentes de onda ou até mesmo com o raio de onda. Então veja, o ângulo que o raio de onda faz com a normal é igual ao ângulo que o raio de onda refletido faz com a normal. Então, são exatamente as mesmas leis lá da ótica. É só você, ao invés de trabalhar com a onda, trabalhar com o raio de onda. Tópico especial da reflexão.
reflexão de um pulso que se propaga em uma corda. Vocês estão vendo, estão reparando que o assunto onda que se propaga em corda é muito importante, né, gente? Então, galera, existem dois casos de onda se propagando na corda. Quando essa onda encontra uma extremidade fixa, amarrada, e quando essa onda encontra uma extremidade livre. A reflexão funciona diferente, dependendo se a extremidade está fixa ou livre. Quando a extremidade está fixa, gente, o pulso refletido vai estar com a fase invertida em relação ao pulso incidente. O que é fase invertida, professor? A fase, eu gosto de brincar que ela é tipo a vibe da onda, né? Veja, essa onda aqui tem uma vibe para cima, é um pulso que está oscilando para cima. Se a extremidade for fixa, a reflexão vai acontecer com inversão da vibe. Se o pulso incidente é para cima e a extremidade é fixa, o refletido oscila para baixo. E vice-versa, né? Se o incidente fosse para baixo, ele reflete na extremidade fixa, invertendo a fase, né? Reflete para cima se incidir para baixo. Então, sempre que a extremidade é fixa, o pulso refletido tem fase invertida. E o contrário acontece na extremidade livre. Na extremidade livre, o pulso refletido tem exatamente a mesma fase do pulso incidente. Se o pulso incide para cima, ele reflete para cima. Se ele incide para baixo, ele reflete para baixo. Aí você pode estar imaginando assim, poxa, professor, como é que é uma extremidade livre? Uma extremidade livre é tipo assim, ó, imagina um bastão e ele tem uma argola em volta dele, e nessa argola está amarrada a corda. Então o pulso vem caminhando. Quando ele chega aqui, ele faz a argola oscilar para cima e para baixo, evidentemente, a haste que prende aqui tem que ser suficientemente grande, né, para conter a amplitude da oscilação. Então, o aro vai oscilar e a reflexão vai ser em fase. Bacana, pessoal? Isso é importante a gente lembrar, hein? Segundo fenômeno, a refração, também vai ser igualzinho lá na ótica, tá, pessoal? E igualzinho, a conta é a mesma, é a lei de Snell. Ou seja, a refração de onda também obedece às duas leis da refração que a gente estudou lá na ótica. Qual que é a primeira lei da refração? O raio incidente, a normal e o raio refratado são coplanares, ou seja, existem no mesmo plano. Legal. Essa não importa muito. A que você precisa focar é a segunda lei da refração, que é a lei de Snell. Seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual a velocidade no ambiente 1 dividido pela velocidade no ambiente 2, que também é igual, que dá exatamente o mesmo resultado de você pegar o comprimento de onda no ambiente 1 e dividir pelo comprimento de onda no ambiente 2. Geralmente, galera, a gente usa mais essa parte aqui da equação de Snell na ondulatória, né? Ou seja, a velocidade da onda no ambiente 1 dividido pela velocidade da onda no ambiente 2 é exatamente igual ao comprimento de onda no ambiente 1 dividido pelo comprimento de onda no ambiente 2. Bacana? Na ótica, a gente usava mais essa parte aqui, né? Na ondulatória, a gente vai usar mais a outra parte da lei da refração. Bacana, pessoal? Então, o que vai acontecer? A velocidade e o comprimento de onda, eles são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, ó,
Se uma onda vem se propagando em um certo ambiente e ela muda de ambiente, o comprimento de onda dela muda e a velocidade dela muda também. Então, veja aqui pela figura, está parecendo que o comprimento de onda dela diminuiu. Então, vamos supor que era 2 metros no ambiente 1, virou 1 metro no ambiente 2. O que que vai acontecer? Se o comprimento de onda diminui, significa que a velocidade aumenta. Então, o exercício típico. Bom, é aquela velha história, né? Que eu sempre falo para vocês. A fórmula tem 4 símbolos. O exercício vai te dar o valor de 3 e pedir o valor do quarto. O que que você faz? Joga os dados, isola o que está faltando, descobre o valor dele. Refração em uma corda. Você vê, hein, gente? Ó, hoje a gente viu um monte de trem relacionado com corda, hein? Vimos velocidade de propagação na corda, reflexão na corda e agora refração na corda. A refração ocorre quando uma onda muda de ambiente. Quando ela está propagando na corda, essa mudança de ambiente, gente, geralmente representa uma mudança de densidade na corda. Eu tenho uma corda menos densa, onde se propaga um pulso, e ela muda de corda, ela muda para uma corda mais densa, mais grossa, certo? Quando isso acontecer, gente, uma parte do pulso incidente vai refletir e outra parte, vai refratar, desculpa, vai mudar de ambiente, né? Refratando, e outra parte vai refletir. Como a onda está passando de um lugar menos denso para um lugar mais denso, o pulso refletido vai ser invertido, porque a onda vai ter mais dificuldade de levantar a corda grossa do que ela tinha de levantar a corda fina. Então, é como se fosse uma extremidade que está meio fixa, meio resistente. Se tem resistência, a reflexão inverte a fase. E o contrário, eu tenho um pulso incidente se propagando em uma corda mais grossa e, de repente, ela muda de ambiente para uma corda menos grossa, mais fina. Uma parte do pulso incidente vai refratar e uma parte do pulso incidente vai refletir. Mas como a mudança de ambiente é do mais denso para o menos denso, o pulso refletido vai ser sem inversão de fase, vai estar na mesma fase do pulso incidente. Por quê? Porque aqui na mudança de ambiente é como se fosse uma extremidade livre. A corda mais fina não vai opor mais resistência do que a corda grossa colocava. Então, a reflexão, a parte do pulso que reflete, vai ser sem a inversão de fase. Bacana, pessoal? Último fenômeno do vídeo, interferência. Galera, a interferência ocorre quando duas ondas atuam ao mesmo tempo e no mesmo lugar, quando elas atuam juntas, no mesmo lugar e ao mesmo tempo, os efeitos delas se combinam. Então, para ficar mais fácil a gente entender, a gente vai dividir em dois casos. Primeiro caso, quando você tem duas ondas em fase que sofrem interferência. O que que é fase mesmo? Fase é a onda estar na mesma vibe. Se a onda 1 está numa vibe para cima, a onda 2 está para cima também. Se uma estivesse para baixo, para a outra estar em fase, teria que estar para baixo também. Então, gente, sempre que duas ondas na mesma vibe, ou seja, em fase, atuam juntas no mesmo lugar, a interferência é construtiva. Então, veja no exemplo aqui, ó, finge que a onda 1 tem 1 metro de amplitude e a onda 2 tem 2 metros de amplitude.
Quando elas atuam juntas aqui no segundo quadrinho, o que que vai acontecer, galera? A onda um quer te fazer oscilar 1 metro para cima. Já a onda 2, ao mesmo tempo, quer te fazer oscilar 2 metros para cima. Qual que é o resultado? O resultado é que você vai oscilar 3 metros para cima. A primeira onda te faz oscilar 1 metro, mas como a segunda está ao mesmo tempo te fazendo oscilar 2, na verdade você vai subir 3 metros. Um detalhe importante, gente, depois que as duas ondas passam, elas mantêm suas amplitudes, elas só se misturam enquanto estão no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Depois que elas interferem, que elas saem da região de interferência, elas seguem seus caminhos como se nada tivesse acontecido. Segundo caso, galera, quando duas ondas atuam juntas, mas elas estão em oposição de fase, a interferência vai ser destrutiva. Então, o que que é oposição de fase? Quando as ondas estão em vibes opostas, né? A onda um está querendo te levar para baixo, mas a onda 2 está querendo te levar para cima. Então, no exemplo, a onda um quer te levar 1 metro para baixo, sinal de menos aí representando que ela quer te levar para baixo. E a onda 2 quer te levar 2 metros para cima. Quando elas entram na região de interferência, quando elas atuam ao mesmo tempo, o que que vai acontecer? Uai, a onda 2 quer te levar 2 metros para cima, mas a onda um quer te levar 1 metro para baixo. 2 menos um, o resultado é que você sobe 1 metro para cima. Ou seja, a onda 2 quer te fazer subir 2. Descontado 1 metro que a onda um te puxa para baixo, o resultado é que você sobe 1 metro. A interferência destrutiva, né? A onda um destruiu um pedaço da onda 2. Novamente, pessoal, depois que as ondas deixam a região de interferência, elas seguem seus caminhos como se nada tivesse acontecido. A onda 2 continua oscilando 2 metros para cima e a onda um oscilando 1 metro para baixo. Bacana, pessoal? Então é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima.